Olá, meus irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 10 de novembro, 32ª semana do Tempo Comum, e hoje a Igreja celebra a memória de um dos maiores papas, São Leão Magno, o grande servo de Deus, o gigante de Roma, aquele que salvou Roma da invasão de Átila o Huno, aquele que com um anjo de fogo atrás de si, montado num jumentinho, expulsou os invasores romanos. Aquele que fez com que a igreja fosse fiel à liturgia, que amasse o seu Senhor, aquele que mostrou Jesus a muitos homens e mulheres. E por intercessão de São Leão Magno, eu quero te convidar a tomar em mãos o Evangelho que está em Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos perguntam a Jesus quando chegará definitivamente o reino de Deus. Vejam, a compreensão que os discípulos e que muita gente até os dias de hoje tem é que Jesus traria o reino como um grande comandante chegando com o seu exército, tomando posse da terra e expulsando os inimigos. Por isso Jesus diz que o reino dos céus não vem ostensivamente, mas ele já está no meio de nós. O que ele quis dizer aos discípulos com isso? Que ele era o reino de Deus. Hoje, irmãos e irmãs, o reino está no meio de nós. Está em nós que somos batizados, templos do Senhor. Está nos sacramentos que a igreja distribui para nós, de modo muito particular na Eucaristia, presente nos nossos sacrários. Jesus vive verdadeiro ali, nos esperando. Está presente nos irmãos e irmãs que levam adiante a palavra de Deus. Está presente na hierarquia da igreja que proclama a palavra e que zela pela doutrina. Está presente naqueles que sofrem, que são os mais amados pelo Senhor. Ou seja, o reino de Deus está aí. Ninguém nos dias de hoje pode dizer: eu não conheço a Deus, eu não conheço a palavra de Deus, eu não tenho noção do que é o cristianismo, eu não vi nada referente a esse reino. Mentira! O reino está entre nós e nós sabemos. Sabemos pela vida de tantos homens e mulheres que deram a sua vida por esse reino. Olhando a vida dos santos e santas, nós percebemos claramente, o reino já chegou. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer: nós já chegamos ao reino? Porque o reino está entre nós, mas nós já encontramos o reino? Ou melhor, nós nos deixamos encontrar pelo reino? Quisemos que o Senhor fizesse parte da nossa vida? Fomos ao seu encontro? Essa é a diferença que existe entre nós que já estamos no reino e aqueles que estão fora. Nós que já estamos, conhecemos, buscamos. E os que não estão? A eles nós devemos anunciá-lo. A eles nós devemos levar a palavra. A estes nós devemos chamar para o caminho do Senhor. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, os tempos são difíceis e muita gente usa a palavra desse reino para dizer: olha, o reino está aqui, o reino está cá. Muitos se autoproclamam apóstolos. Apóstolos foram aqueles 12 primeiros que o Senhor chamou. Hoje o Senhor não faz apóstolos, porque os apóstolos são esses alicerces da fé que o Senhor veio plantar. Nós não podemos crer nisso. Nós temos que crer naquilo que o Senhor, pelos seus apóstolos, falou. Eu dizia no final de semana, e muita gente não leva a sério isso, quando fica correndo atrás de revelações, de chamariscos, enfim, dessas coisas todas, que o mundo vai colocando para nos tirar do foco e do caminho de Deus. Eu dizia ao povo:
toda e qualquer revelação que o Senhor viu fosse pertinente e necessária para a nossa salvação, Ele a fez durante a vida dos apóstolos. E toda e qualquer revelação que o Senhor deveria fazer terminou com a morte de João aos 81 anos de idade. Portanto, nós não podemos ficar aí abandonando o caminho do Senhor, traindo o Senhor, correndo atrás de promessas. Porque ali acontecem curas, porque lá acontecem milagres. Não. Esses são os falsos caminhos. Esses são aqueles que estão aí para nos tirar do caminho de Deus. Nós devemos permanecer firmes onde o Senhor plantou o seu reino. E o Senhor plantou o seu reino aqui, entre nós, na sua igreja. Então hoje eu quero te convidar, por intercessão de São Leão Magno, esse gigante da fé, pequeno em estatura, mas um gigante da fé, que eu e você, imbuídos desse Espírito do Reino, nós permaneçamos firmes na nossa fé. E esse Deus que está por trás de nós, esse Deus seja avistado pelos nossos inimigos, pelos inimigos da fé, e esse Deus os faça correr, esse Deus os destrua, esse Deus possa livrar a face da terra de todo perigo e todo mal. Que Deus te abençoe e até amanhã.